Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui, esse nosso meio de comunicação, onde nós hoje vamos dar início a uma série de vídeos que fala sobre a Quaresma. Então você que é o nosso inscrito, que acompanha aqui todas as novidades que a gente lança aqui no nosso canal, não perca que vai ser um período muito rico de formações e de crescimento espiritual. E você que ainda não se inscreveu, certo? Não perde essa oportunidade. Ativa as notificações aqui em algum cantinho que vai aparecer, né? Curte, compartilha, porque você vai estar ajudando a evangelizar outras pessoas e também você vai estar se evangelizando, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Quaresma. O que é esse tempo? Por que que ele existe? E por que é importante bem vivê-lo? Tá certo? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, quando a gente pensou em falar um pouco sobre esse tempo tão importante da nossa igreja, foi para que você pudesse não passar por ele sem fazer e viver aquilo que tem que ser feito e vivido. Esse tempo da Quaresma é um tempo que a igreja nos convida a estar atentos e sensíveis àquilo que o Cristo viveu, para que nós, católicos, possamos viver com ele todo o seu sofrimento. Porque esse sofrimento ele tem um sentido para nós católicos. Ele é um sofrimento que gera vida, é um sofrimento que santifica e é um sofrimento que, na cruz, ele ganha um novo significado. E aí, por que falar desse tempo, desse tempo da Quaresma nesse período? Que nós já estamos aí, já há algumas semanas, vivendo esse tempo com Cristo. Por quê? Porque nós não podemos chegar no Calvário, né, onde Cristo vai ser crucificado, como se nada tivesse acontecido. Nós precisamos estar convertidos. E esse é o grande motivo dessa nossa conversa hoje. É porque nós precisamos chegar no Calvário convertidos, tá certo? Então, para a gente começar a nossa reflexão de hoje, vamos começar lendo a passagem que deu início a esse tempo quaresmal, né? A gente vai ler aqui a passagem de Lucas, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 12, tá certo? Jesus supera as tentações. Repleto do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto. Aí, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesses dias e depois disso sentiu fome. Então o diabo disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo o poder e riqueza desses reinos, porque tudo isso foi entregue a mim e eu posso dar a quem eu quiser. Portanto, se te ajoelhares diante de mim, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Você adorará o Senhor, seu Deus, e somente a ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não tente o Senhor seu Deus. Tendo esgotado todas as formas de tentação, o diabo se afastou de Jesus para voltar no tempo oportuno. Então, o que essa passagem vem nos falar hoje é sobre a tentação que Cristo viveu pelo diabo. E aí, uma das coisas que uma vez eu me perguntava, não sei se vocês já pararam para pensar, mas por que o demônio tentou Jesus? Porque ele sabia que ele era filho de Deus.
Então por que ele tentou Jesus? Provavelmente ele sabia que ele não ia conseguir vencê-lo, porque ele era filho de Deus. Mas existia dentro do demônio um instinto, uma força que era muito maior de tentar, certo? E é isso que nós precisamos aprender hoje, neste dia. O demônio, ele tem um ímpeto de tentar. Ele sempre vai querer tentar, seja quem for, inclusive o Filho de Deus. Por quê? Porque é dele, é da natureza dele. E o que Cristo veio nos mostrar nesse deserto é que mesmo com as tentações do demônio, nós precisamos resistir por algo maior, por algo que é sobrenatural, por Deus. Por quê? Porque por Deus tudo podemos. Com Deus tudo podemos. Então, é isso que nós precisamos aprender neste período da Quaresma. Que as tentações que acompanharam Cristo no deserto, elas sempre vão existir. Nós não estamos isentos dela. Elas sempre estarão conosco. Porque é próprio do demônio tentar. Mas a gente nunca vai se deixar levar por essas tentações se estivermos com a graça de Deus, assim como Cristo teve. Porque só com a graça de Deus é que nós conseguimos. E por isso, quando a gente fala de deserto, quando a gente menciona esse tempo, que não é simplesmente uma tentação isolada, mas é todo um tempo, é um período, são 40 dias em que nós vamos ser tentados como Cristo foi tentado. E esses 40 dias nós precisamos provar para nós mesmos, não para Deus, porque Deus sabe disso já, mas nós precisamos provar para nós mesmos que com a graça de Deus nós conseguimos. Com a graça de Deus nós somos capazes de vencer qualquer coisa. E por isso esse tempo é um tempo que as pessoas fazem jejum, as pessoas se abstêm de alguma coisa, porque é um tempo em que elas se provocam a viver sendo tentadas realmente na carne, no desejo, assim como na passagem, Jesus ele é tentado em 3 esferas, né? Na esfera do poder, do prazer e do possuir. Então, sempre nós vamos ter essas 3 dimensões de tentação na nossa vida: o prazer, o poder e o possuir. E essas 3 dimensões, se você se propõe a viver sem comer determinada coisa nesse período da Quaresma, você está tirando um prazer seu. E esse prazer é para você provar para Deus que com a graça de Deus, na verdade para Deus não, para você, que com a graça de Deus tudo podemos. Inclusive abrir mão dos prazeres, abrir mão do poder, abrir mão do possuir em prol de Deus. E por isso que esse tempo, ele é um dos tempos mais importantes, se não o mais importante da nossa igreja. Porque veja que riqueza, se nós temos um período da igreja que nós paramos para provar para nós mesmos que nós somos capazes de qualquer coisa por Deus, então nós conseguimos dizer para a humanidade que Deus é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Então nós não podemos passar por esse tempo de qualquer forma. E é esse convite hoje que eu queria fazer para você que está nos escutando aqui através do nosso canal. Nós não podemos viver esse tempo da Quaresma fazendo qualquer tipo de jejum, ou então sem fazer as nossas orações, ou sem praticar as caridades que nos são próprias desse tempo. Por quê? Porque senão nós vamos estar desperdiçando um dos tempos mais importantes da igreja, que é o tempo em que nós vamos provar que Cristo é tudo em todos. Veja que maravilha, gente. Provar para nós e para os outros que Cristo é tudo em todos. Não existe riqueza maior, entendem? Então, se a gente, mesmo que você já tenha vivido esse tempo outras vezes, ou mesmo que a Quaresma já tenha começado, ainda é tempo da gente acordar, despertar para aquilo que muitas vezes nós fazemos e que nós conseguimos viver sem, ou algo que nós conseguimos tirar do nosso cotidiano em prol de Deus. Por quê? Porque esse deserto é algo que todo cristão precisa passar. É algo que todos nós precisamos viver. Porque se nós não vivemos, nós ficamos pessoas amarguradas, ficamos pessoas fúteis, pessoas soberbas, vaidosas. E com isso, nós criamos corações onde a graça de Deus não habita. Então, meus irmãos, não percam essa oportunidade, não perca esse tempo.
O deserto, muitas vezes, pode ser não só de 40 dias, pode ser uma tentação muito maior. Pode ser que você esteja vivendo problemas ou coisas muito maiores que acompanham você na sua vida toda. Pode ser que você tenha tentações hoje que estão com você desde a sua tenra infância. E essas tentações talvez elas vão continuar depois de 40 dias. Mas, com a graça de Deus, você é capaz de viver esse deserto com louvor, saindo dele e ressuscitando como Cristo fez. Porque é para isso que nós fomos chamados, para a graça de Deus. Então, nesse tempo em que nós vamos aqui formar, vai ser um breve período em que nós vamos compartilhar com vocês tudo sobre jejum, sobre abstinência, sobre oração, sobre caridade, para que nós possamos crescer na graça. Não perca essa oportunidade. Não perca esse tempo de viver a graça de Deus, de praticar o seu jejum, de fazer as suas orações, para que com isso nós possamos ser santificados e realmente convertidos. Esse é o convite que eu faço para você hoje. Esse é o clamor que a comunidade Bené Hayavé Raim vem fazer para você, que é nosso seguidor, que acompanha aqui o nosso canal, para que você possa difundir essa verdade em vários outros locais. Então não esqueça, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente, esteja conosco nesse tempo, porque você vai conseguir crescer assim como nós estamos crescendo. O deserto ele existe, e ele existe porque sem ele nós não somos capazes de viver a graça de Deus. Não esqueçam disso, tá certo? Fiquem com Deus. Esse aqui é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos fazer. Então, nos acompanhe, curta, compartilhe, porque tudo isso é feito para você, que é um Bené Hayavé Raim, um filho do Deus vivo. Forte abraço. Tchau, gente.